Oi, gente, boa noite. Nós estamos aqui em mais um podcast da Cevai, onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre romance de época e romance contemporâneo. Eu sou a Ilana, do IG Amor Literário 5, e eu vou apresentar um pouquinho a Cevai para vocês. A Cevai é um evento voltado para autores independentes, está no 2º ano. O evento ele acontece especificamente em outubro, mas durante todo o ano, nós, juntamente com os autores, trabalhamos a Cevai, divulgando e lendo os autores, trabalhando com eles em parceria. É um prazer ter vocês aqui nesse momento, né, nesse nosso podcast, e eu vou estar apresentando um pouquinho dos nossos autores que estarão aqui. Hoje estamos com a autora Narjara Pedroso, Paula Cardoso, Gabriela Pimenta, Natália Artemis e Cristiane Serruia. Boa noite, meninas. Eu queria que vocês se apresentassem. Vamos começar aqui com a Cristiane Serruia. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Cristiane Serruia. Eu escrevo romance contemporâneo. Já tenho 18 livros publicados, 19. A gente sempre perde a conta. Tenho 19 livros publicados, são 4, 5 séries de romances, um pouco hot, algumas mais hot, pegando fogo, para quem gosta, todas assim com um final feliz. E eu faço questão de botar aquele final feliz bem amoroso. Eu comecei escrevendo em inglês, então as brasileiras estão me conhecendo a partir do ano passado, porque eu sou nova aqui no Brasil. E vocês podem me conhecer no site www.crisserruia.com.br. Espero vocês por lá. E o meu Instagram é Cristiane, sem H, normalzinho, Serruia com 2 R's, UYA. Obrigada, Cristiane. Agora eu gostaria que a Gabriela Pimenta se apresentasse, por favor. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela Pimenta. Eu escrevo romance contemporâneo, mas eu também escrevo romance de época. Comecei o ano passado. Todos têm uma pegada hot também. Atualmente eu tenho 17 livros publicados na Amazon. É isso, pessoal. Obrigada, Gabriela. Por favor, Narjara Pedroso, se apresente para nós. Meu nome é Narjara Pedroso, eu escrevo romances de época e contemporâneos também. No momento, eu tenho atuado mais na área dos romances de época. Já tenho 2 publicados e já estou escrevendo o 3º de uma trilogia. O primeiro que eu publiquei no início desse ano foi em parceria com a Andréa Terix. Deu muito certo essa parceria, nós resolvemos continuar formando uma trilogia, né? Além do romance de época, eu escrevo romance juvenil. Foi o meu primeiro livro que eu escrevi, a nossa história, e escrevo contos também, mas o meu foco principal agora é o romance de época. Natália Artemis, por favor. Eu sou a Natália Artemis, sou autora de romances contemporâneos, tenho 2 livros publicados e um conto. Então, eu escrevo há 2 anos e os meus contos também têm ali uma história, envolve alguma sensualidade, mas não é o foco principal. Eu prefiro contar as histórias e os personagens e inserir ali algum hot, alguma sensualidade para dar aquele up no conto, na história. Vocês conseguem falar comigo através do Instagram, que é o @autora Natália Artemis, ou através do meu Twitter, que é Natália Artemis também, o @Natália Artemis. Paula Cardoso, por favor. Meu nome é Paula, assino como Paula R. Cardoso Bruno, fica um nome gigante, mas é assim mesmo. Eu sou autora independente desde 2011. Atualmente eu já passei dos 40 títulos na Amazon, todos eles sendo romances contemporâneos. Tenho fantasia infanto-juvenil que não tem romance, mas a maioria é romance. Tem romance policial, romance com fantasia, tem romance hot, tem um pouquinho de tudo lá na Amazon esperando por vocês. Vocês me encontram no Instagram, @PaulaRRJ, e no Twitter também, @PaulaRRJ. Obrigada, meninas, pela apresentação de vocês. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Eu queria saber um pouquinho de vocês em relação ao romance de época e ao romance contemporâneo.
como é escrever cada um deles, né, assim, quem escreve os dois e quem optou por um dos dois, como é escrever esse tipo de romance e o tempo verbal que vocês utilizam normalmente, como é que funciona isso para vocês. Cristiane, por favor, você pode iniciar? Então, eu gosto de escrever sempre na terceira pessoa do singular no passado, né? Mas eu tenho uma trilogia que não é romance bem de época, apesar de ser escrita no século passado, né? Eu escrevi nos anos 70 e ela é escrita na primeira pessoa, né? E ela é escrita, parte da trilogia é escrita no passado, primeira pessoa, sempre é um diário, e parte escrita na primeira pessoa no presente. E essa trilogia, que poderia ser chamada de um romance de época também, foi a trilogia mais difícil que eu tive para escrever, gente, porque escrever na primeira pessoa é muito pessoal, né? Eu achei muito legal, foi muito bacana de escrever. Foi difícil, é pesquisa, né? Vocês que escrevem romance de época mesmo, provavelmente regência, vitoriano, tem muita pesquisa que tem que fazer, né? A minha é passada a parte na Inglaterra, a parte na Itália. Então, por exemplo, não é euro na Itália mais, naquela época era lira, né? Então, você tem que fazer a pesquisa, você tem que ver se a moeda da época qual é, a roupa que vestia, como é que estava a cidade, é tudo diferente, né? É bacana, eu gosto bastante. E já os romances contemporâneos também tem que ter pesquisa, porque você tem que ter todo o entorno, não é porque você vive aqui nesse momento que você pode botar e sair escrevendo sem fazer pesquisa. Outro dia eu peguei um livro de uma escritora brasileira, e eu acho que isso é uma coisa que até é por isso que às vezes dizem que nós escritores brasileiros não somos tão bons e o pessoal acaba lendo as escritoras internacionais. E eu, por acaso, eu gosto de ficar lendo escritores nacionais, né? Aí eu peguei o livro, não vou citar o nome, eu peguei o livro de uma grande escritora brasileira nacional, e ela estava em Paris, a personagem dela, e ela estava comprando coisas em dólares. Eu parei ali mesmo. Parei, fechei o livro e eu pedi meu dinheiro de volta. Como assim? Mas, enfim, eu faço pesquisa até para os meus romances contemporâneos, mas eu gosto de escrever voltando na terceira pessoa do singular no passado. Eu acho que é mais fácil, eu me sinto mais confortável, mas eu gosto também de um bom desafio. Então, escrever essa minha trilogia, que foi romance de época, na primeira pessoa do singular no presente, olha, foi assim, ó, difícil, foi bem assim difícil. Mas foi gostoso, foi muito bom. Gabriela? Então, o romance de época, né, eu só lancei um até agora, eu escrevi em terceira pessoa, e os contemporâneos, eles são em primeira pessoa do presente. Realmente é um desafio. Você escrever dessa maneira é bem pessoal também, porque, querendo ou não, você meio que passa a ser o seu personagem, né? Você não é só mais o narrador observador, você é basicamente o personagem. Então, é uma coisa muito íntima. E quanto à pesquisa, tanto o contemporâneo quanto o de época demandam muita pesquisa, mas claramente de época demanda muito mais, porque foi como a nossa amiga tinha falado, tem muitas coisas que mudaram ao longo dos séculos, especialmente porque eu escrevia o período regencial, né, esse primeiro, então tive que fazer muita pesquisa em artigo até científico, em outras línguas, em espanhol, em inglês. Então, assim, escrever um livro é muito complicado, fazer a pesquisa para escrever o livro é muito desgastante, assim, mas é maravilhoso, né? No final das contas, a gente se mata para escrever o livro, mas a gente é feliz. Narjara? Bom, meu romance de época, eu escrevo em terceira pessoa do pretérito, e ele se passa na era regencial, no período regencial, na Inglaterra e na França, o primeiro livro, o segundo livro só na Inglaterra. Então, demanda muita pesquisa, porque é um ambiente que eu nunca fui, que eu nunca vivi, é uma época que nós nunca vivemos, então é necessário fazer a pesquisa, sim, para entender melhor
o que acontecia naquela época, né, para ser fiel, para que o texto tenha verossimilhança. São aí 5, 6, 7 dias de pesquisa para escrever um parágrafo, para escrever um capítulo. Então, é mais tempo pesquisando do que escrevendo. O romance de época, ele exige muito mais pesquisa do que o contemporâneo. Não estou desmerecendo o contemporâneo, porque, como a Cristiane falou, é necessário pesquisar, sim, principalmente quando for falar de algo que nós não vivenciamos, daquilo que nós não presenciamos, né? É necessário pesquisar, entrevistar pessoas que já passaram pelas situações, para que a gente mantenha uma história coesa, né? Com palavras, com situações que sejam compatíveis com a realidade, né? Porque, por mais que seja ficção, nós não podemos perder o veio com a realidade, porque senão vira fantasia, né? Mesmo assim, de fantasia ainda é necessário ter uma linha de verossimilhança para que o leitor ele não perca o interesse na história. Natália? Então, eu escrevo romance contemporâneo e tem um livro que ele faz uma viagem, não é tão não tão além da época, a história começa em 1998 e vem avançando até o ano 2000, mas por se tratar principalmente de uma história que a gente fala de reinados, reis, rainhas e aquela história toda, mesmo sendo com um pé na atualidade, é mais complicado porque em 1998 a realidade era diferente. Então eu preciso fazer pesquisas, às vezes eu estou escrevendo e eu preciso fazer pesquisas para lembrar de eventos que eu vivi em 98, não que eu seja velha, eu sou novinha, mas eventos que eu vivi em 98, situações que passaram que eu faço paralelo com a realidade. O meu romance, ele é totalmente fictício, cidade fictícia, país fictício, tudo fictício, mas tem momentos que eu preciso fazer paralelos com a realidade. E para que esse paralelo não fique aquela coisa esdrúxula, feia, porque eu também já tive a oportunidade, não sei se eu chamo de oportunidade, de ler romances que tinham essa viagem, ia lá em 78 e voltar para 99, e aí aquela viagem que fazia, que quando a gente pesquisava elementos, a gente dizia, mas isso aqui não está muito coerente e tal. Então, eu tenho essa preocupação. Não tenho ainda um cacife para escrever um romance de época mesmo, assim, porque eu acho que o tempo que eu precisaria despender para isso seria muito grande. É uma coisa que a gente que escreve, que tem a mente acelerada, está num livro, daqui a pouco já está em outro e está escrevendo 3 de vez. Mas eu tenho essa preocupação, sim, com a pesquisa. Mesmo que seja na atualidade, eu não quero falar de uma coisa que, por exemplo, vai ser leviana. Eu tenho romances que se passam no ano de 2020 e eu não queria citar, por exemplo, a situação de pandemia. Então, eu criei um paralelo para explicar que a gente estava numa situação em momento de afastamento social, mas que eu não queria falar exatamente da pandemia para não fugir do tema. Então, fui lá, fiz uma pesquisazinha rápida do que eu poderia usar como paralelo ali, e aí eu fui para o caminho das eleições, por exemplo. Fui falando de que estava em processo de eleitoral e tal, e aí a pesquisa se foi mais em cima disso. Mas é um desafio, sim, minha gente, um desafio muito grande e bom, graças a Deus que tem ele. Paula? Bom, gente, eu escrevo romances contemporâneos. Eu não... Sinceramente, eu não tenho, assim, um desejo de escrever romance de época. A Ilana sabe que a maioria dos meus livros, eles vêm de sonhos. Então, a história vem pacote completo para mim. Eu faço, na verdade, pesquisas para verificar se aquilo que veio para mim no sonho tem algo que seja realmente real, que não seja algo absurdo, né? Então, para mim, tem um dos meus livros que o título é um número, e eu mantive o número. Existem livros meus que eu nem concordo muito com o final, mas eu mantenho. Então, exige também de mim uma pesquisa, mas não tão aprofundada, né? Essa questão da pesquisa realmente é muito necessária, né? Vocês citaram aí alguns exemplos, eu vou citar um também, que eu li já tem algum tempo, em que a história era um romance contemporâneo, que se passava nos Estados Unidos. A pessoa se dizia ser uma pessoa dentro do FBI, o chefe era um major. Isso não pode acontecer, porque dentro do FBI
patentes são diferentes, né? O militarismo, você tem ali a parte do militarismo, você tem uma polícia civil, você tem uma polícia federal, mesmo lá nos Estados Unidos você tem uma CIA, você tem um FBI, então são patentes diferentes, né? Mas ali falava que o chefe era um major e ela ainda tinha isso, se isso não fosse o suficiente, ela ia fazer prova para a OAB. Então, realmente assim, de cair o queixo, né? E o número de estrelas que tinha na Amazon era assim, uma coisa assim, de sonho que qualquer autora independente gostaria de ter. Então, a pesquisa é muito necessária. No meu caso, por exemplo, tem um romance meu que é com uma delegada da Polícia Federal. Então, eu precisei fazer muita pesquisa. Eu precisei também para poder confirmar aquilo que veio para mim no sonho. A Ilana sabe que a maioria dos meus são assim. Eu tenho essa sorte de receber o pacote completo. Mas mesmo assim eu faço. Inclusive, por exemplo, às vezes as pessoas não se tocam dessa situação. Trajeto, né? Se a pessoa vai de carro, se vai de ônibus, se vai de trem, se vai de avião, se é um céu e vai pegar um helicóptero, né? Um helicóptero particular, tem também o trajeto. Então você tem que prestar atenção. São esses detalhes, muitas vezes, que acabam pegando, né, em alguns livros. Se você faz alguma história, por exemplo, no Rio de Janeiro, a pessoa não leva menos de 45 minutos para transitar numa Avenida Brasil. Então, você tem que ter ali, pelo menos, usar o Google, né? O Google ali está para facilitar para a gente, coloca um trajeto, mesmo que você não saiba o específico, mas coloca ali um trajeto, isso facilita. A questão da moeda facilita, a localização, a gente tem essas facilidades hoje em dia. E sobre a questão do tempo, né, do tempo do verbo, eu costumo escrever romance contemporâneo, primeira pessoa no pretérito. Né? É como se fosse um diário, o personagem está contando aquilo que aconteceu. Eu escrevi 2 em terceira pessoa. Como os meus vêm do sonho, eu consigo me colocar na posição do personagem, não somente de um personagem, mas de vários personagens, quando o livro pede essa alternância, às vezes de um capítulo para o outro, às vezes surge um outro personagem querendo também falar um pouquinho da sua visão. Mas, normalmente, para mim, funciona desse jeito. E sobre romance de época, eu ainda não mergulhei nesse universo. Bom, o romance de época ele está em moda, né? Principalmente por conta das adaptações que estão surgindo. Como é para vocês que escrevem romance de época essa questão da ambientação, para que a história ela fique o mais verossímil possível? Como funciona esse processo para vocês? Narjara? Então, com essas adaptações, ajuda muito na questão da visualização, né? Que através das séries, dos filmes, nós conseguimos ver o que era no passado e não apenas imaginar como seria ler um livro, né? Então, ajuda muito para a gente visualizar e tentar colocar isso no papel. Mas, além disso, também tem a questão da pesquisa, né? Precisa pesquisar muito, termos além do cenário, da vestimenta, tem a questão também da linguagem utilizada na época, né? Tudo isso compõe um conjunto que vai trazer a verossimilhança para o leitor. Essa semana mesmo eu li um romance de época, não foi erro da autora, foi, no caso, erro de tradução. A pessoa que traduziu utilizou a palavra caramba, sendo que a palavra caramba ela é de origem latina. Então, ficou totalmente fora do contexto, numa história que se passa na Inglaterra, no século XIX. Então, na mesma hora ali, houve aquela quebra no raciocínio, porque não tem como você associar aquela palavra com o cenário em si, né? Então, é necessário tomar muito cuidado nessa questão para não fugir da ambientação, né? Além da descrição do ambiente, das roupas, da linguagem utilizada, tem que tomar cuidado com isso também, com as palavras que se utilizam para não fugir do ambiente que está sendo descrito, né?
Ótimo. Gabriela, e para você, como é essa questão? Então, eu vou ser bem sincera que o gênero de romance de época nunca foi um dos meus favoritos. Então, como eu entrei nisso, até eu desconheço. Mas as adaptações, elas realmente ajudaram, assim, a ter uma visualização. Eu reconheço que, na verdade, eu mais pesquisei e fui atrás de imagens na internet, de livros e outras coisas para me ambientar, né? Porque o meu romance de época se passa na Inglaterra também, na Inglaterra, Escócia e na França. Mas uma série assim que me ajudou bastante, pelo menos na ambientação da Escócia, foi aquela Outlander, não sei se alguém já assistiu. Embora não seja no mesmo período, né? Porque a minha se passa na era regencial, mas como a Escócia tem muito essa questão do misticismo, das Highlands e tudo mais, foi interessante conseguir encaixar ali. Mas depois que eu comecei a escrever os romances de época, eu parti para assistir mais séries, né? Aí eu assisti a Bridgerton, que lançou no ano passado, se não me engano, né? Assisti Bridgerton, assisti Emma. Então, assim, começar a escrever romances de época me fez assistir mais coisas de época. E espero que também me ajude a escrever mais romances de época daqui para frente. Falando por mim, como leitora, comecei a ler romance de época, na verdade, há um ano atrás. Até então, só li romances contemporâneos. Mas adaptações de época eu sempre amei, já assisti várias, sou apaixonada. Mas ler mesmo eu vim começar tem um ano. E em questão de romance contemporâneo, meninas, é mais fácil a ambientação, por ser uma coisa mais atual? O que é que vocês acham? Por favor, Natália. Seria mais fácil se a gente, por exemplo, tivesse um domínio melhor da situação no geral. Em partes não fica tão fácil assim, porque tem a questão de você pensar no seu ponto de vista e pensar no ponto de vista de quem vai ler. Então, quando eu falo ponto de vista, é realmente na questão de como você está escrevendo e o que você está contando, a maneira como o outro vai receber. Então, eu procuro ser o mais imparcial possível, menos polêmica possível, trazer elementos e eventos que não suscitem tanto comentários desnecessários e tantas explicações. Isso torna mais fácil. Mas aí a gente vem com outro desafio. Se eu estou falando de uma coisa que acontece hoje em dia, as pessoas querem sim traço de realidade, querem sim que aquela coisa esteja acontecendo no meu momento. E aí, como é que eu faço? Escolho não falar, falo. Então, eu prefiro seguir a linha do politicamente correto, eu agrado todo mundo, às vezes me desagrado, para manter o interesse na leitura. Porque eu, particularmente, não gosto de leituras muito polêmicas, porque eu acho que, às vezes, força o autor a se posicionar sobre determinados assuntos que não vêm ao caso, que não é necessário naquele momento, principalmente porque eu acho que não foi o que ele pensou de fazer com o livro. Ele pensou em contar uma história, tem um plano de fundo, e de repente ele gerou uma polêmica. E depois, porque eu sou o tipo de leitora que, quando eu percebo que rolou ali meio que uma vontade muito grande de polemizar e de lacrar e tal, eu acabo abandonando a leitura. Eu gosto de leitura prazerosa. Então, não é fácil, minha gente. Você escrever no dia de hoje com as pessoas com a mente como estão hoje em dia, não é fácil, não. Você tem que pensar muito, medir muito, calcular muito para chegar num resultado legal para todo mundo. Para você, Cristiane, como é essa questão da ambientação? Olha, eu tenho grande facilidade de fazer ambientação. Não sei se é porque também eu tive, assim, a minha educação foi muito farta. Graças a Deus, tive muita sorte. Eu viajei muito e eu estudei fora várias vezes em vários locais da Europa. Então, para mim é muito fácil. Então, por exemplo, eu conheci os castelos. Então, isso já me dá uma facilidade. Eu já saio na frente. Aí isso para mim já facilita. Se eu, por exemplo, escrevesse romance de época, eu já estava com um pezinho na frente aí, para quem não conhece. Então, por exemplo, eu agora estou criando uma série que é uma série com um reino inexistente. Fica entre a Rússia, a Ucrânia, a Estônia. E aí, para mim, é muito fácil de criar esse reino,
porque eu tenho um conhecimento de locais que muita gente não tem. Mas, por exemplo, eu vejo livros de CEO, livro contemporâneo, eu vejo gente escrever CEO, não sabe, não, pelo amor de Deus, gente, não sabe o que é um presidente de uma empresa, nunca trabalhou numa empresa grande, não tenta escrever o que não sabe, porque vai escrever bobagem. Ah, o presidente acorda às 10 horas da manhã. Não acorda, meu bem. O presidente de uma empresa grande, ele acorda às 7 da manhã, às 7h30 ele está na academia, às 8 ele já tomou café, ele está às 8h30 dentro do escritóriozinho dele trabalhando, ele vai sair do escritório às 10 horas da noite. Então, assim, tem que saber. Uma secretária executiva, ela pode escrever sobre um CEO, isso eu garanto. A pessoa que nunca trabalhou não pode. Então, assim, você tem que saber o que você está escrevendo. Você tem que saber o que você está falando, senão você não pode escrever. Então, é isso que eu acho. Você nunca trabalhou dentro de uma empresa grande, como é que você vai descrever a ambientação de uma empresa? É isso que eu acho. Ou então, não sabe, nunca escreveu, passa lá na empresa, vai ver como é a empresa, vai ver o ritmo da correria de uma empresa grande. O CEO, ele vai trabalhando dentro do carro. Ele tem 2 celulares, ele tem 2 computadores, sabe? Assim, é um ritmo de correria. Ele não vai parar para namorar, não vai mesmo. Ele vai mandar, sabe? Assim, são milhões de coisas que eu vejo de descrição loucas que não funciona. Tem outras coisas mais que você vê que a pessoa descrever a casa do CEO, gente, não é assim. Aí, sabe, eu tenho muita facilidade com descrição. Eu me encarno na descrição de tudo, da roupa, porque eu entro, eu sou daquela pessoa louca, né? Eu checo o horário do pôr do sol, o horário do nascer do sol, da lua, porque eu boto ali a data. Os meus romances são assim, você começa com data, horário, tudo assim, bonitinho. Eu gosto de... Então, para mim, descrição é super fácil. Eu gosto de roupa, eu às vezes pesquiso a roupa para fazer. Eu tenho um romance, eu normalmente gosto, eu desenho também, eu fiz faculdade de artes. Então, eu gosto de desenhar os vestidos de noiva das minhas personagens. Desenho, pinto. Só que teve uma personagem que eu não conseguia fechar o vestido de noiva dela de jeito nenhum. Aí eu comecei a pesquisar. E aí eu escolhi uma... Caiu assim, feito luva. Foi um lançamento da Carolina Herrera, que eu achei lindo. E pior é que também o poema que ela se inspirou foi do Lord Byron, foi lindíssimo. Então, assim, eu vou atrás da coleção. E aí eu botei no livro qual era o vestido que eu tinha me inspirado, eu boto para as leitoras saberem também, eu acho isso legal, sabe? Então, vai tudo. A inspiração é do começo ao fim. A casa, eu pesquiso a casa, eu vou atrás. Eu sou assim, o meu leitor entra junto comigo. Ele vai saber a vista, onde está, onde não está. Acho que se você não dá para o leitor aonde ele está, fica pobre o romance. Acho que você tem que ter... A ambientação faz parte do personagem. O personagem tem que ser parte da sala onde ele está, do quarto. Isso diz um pouco dele. Se é muito até se é espartano o ambiente, se o ambiente é muito branco, também diz um pouco da personagem, do próprio, da personalidade do personagem. Acho que isso é uma coisa dele. Eu acho que a ambientação é muito importante. Eu já tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Cri, e realmente o que ela está falando é verdade. Os livros dela são muito bem ambientados, tem muitos detalhes, assim, é bem legal, e é muito importante isso para nós leitores, pelo menos eu acho, porque você consegue visualizar a cena, você tem a imagem ali mais claro, você consegue viajar mesmo naquela história, né? Eu acho bem bacana. Meninas, em relação ao hot, como é escrever hot em romance contemporâneo e romance de época? Paula, para você, como é o hot? Olha, como eu escrevo só o contemporâneo, eu não posso falar muito do de época, mas eu acredito que quem escreve o romance de época precisa, de repente,
ter um pouco mais de cuidado na hora de descrever a parte hot, né? Principalmente depende, claro, né, do personagem, depende da relação entre as pessoas, porque a gente sabe que, de repente, no romance de época, de repente, os casamentos podem não ser por amor, não é? Agora, no romance contemporâneo, não. Aí eu acho que aí você tem ali uma liberdade maior, principalmente se você está escrevendo um romance que vem aí da década de 70 para cá, né? Onde a mulher houve uma liberdade maior para a mulher. Então, você tem ali até nas relações sexuais e na forma como as personagens vão descrever esse tipo de relacionamento vão ser diferentes. Então, no contemporâneo, fica tudo muito mais fácil, né? Fica tudo mais gostoso de escrever, mais gostoso de ler. Apesar de que, nos romances de época, você tem ali uma sedução, de repente, diferente, né? Você tem aquela coisa gostosa entre os dois, até realmente sair um beijo, né? Quem leu, por exemplo, a Mr. Darcy, né? Você vai lá, você vai ler o primeiro beijo entre eles, nossa, passou o livro inteiro para poder pegar na mão. Então, há essa sedução, né? E no romance contemporâneo, essa perde um pouco, né? Dependendo, claro, né? Dependendo da história. Às vezes perde um pouco desse romancezinho, desse cativar um ou outro, aquele olhar, né? Tem um pouquinho disso que a gente vê mais no romance de época. Mas no contemporâneo, né, aí fica um hot, às vezes até bem quente. Narjara, como é para você que escreve romance de época, essa questão do hot? Bom, o meu medo era escrever cenas hot. Eu nunca havia escrito antes, e quando eu resolvi escrever os romances de época, eu sabia que ia ter que colocar alguma cena hot. Então eu chamei a Andréa Terix para me ajudar, porque ela já havia escrito romances contemporâneos hot, e eu contei para ela qual era a ideia central da história. Ela gostou muito e falou, vamos embora, vai dar certo sim. Então ela me auxiliou muito no início, porque eu nunca havia escrito nada hot e deu certo. Mas tem essa questão que a Paula colocou, que o romance de época precisa ter mais cuidado, porque a gente tem que trabalhar melhor o lado da sedução. As coisas não podem acontecer como acontece no contemporâneo, que a pessoa vai na balada, gostou da pessoa, vai lá e já fica junto, né? É necessário criar uma história que condiza com a realidade, né? Que condiz com a realidade da época. Eu até tento colocar um pouco assim de algo mais diferente do que a gente está acostumado nos romances de época. Eu sempre tento modificar um pouco, tento colocar algo que traga novidades, né? O meu primeiro romance de época, eu trabalhei mais essa questão do romance se construir aos poucos. O casal, eles eram inimigos, vamos dizer assim, né? Que se apaixonaram depois. Eles não se davam bem no início da história. Então, foi necessário construir essa questão da sedução pouco a pouco. Não tinha como colocar um beijo logo no início, né? Então, foi algo assim que foi construindo aos poucos. Já no segundo livro, o personagem, ele é muito mais atirado, ele é um libertino, assim, canalha mesmo. Então, ele já tinha mais liberdade para ter as suas ações poderiam ser mais atiradas, né? E a personagem, a mocinha da história, também era uma mocinha que era viúva, ela não era uma inocente, não era uma virgem. Então, eu poderia colocar algo que envolvia mais do que só aquela sedução inicial. Então, há uma grande diferença entre o primeiro e o segundo livro, porque o primeiro foi construído aos poucos e o segundo já foi aquele fogo e gasolina, pegou e explodiu. Mesmo assim, é necessário ter o cuidado com a questão da verossimilhança, né? O ambiente, a pessoa pode se encontrar, podem gostar um do outro, pode acontecer alguma coisa logo de cara? Pode, mas qual que é a situação em que eles se conheceram? Por que aconteceu esse relacionamento entre eles? Então, é necessário ambientar tudo para que seja
real para aquela época, né? Mesmo assim, é necessário tomar esse cuidado. Então, eu queria fazer um adendo sobre essa questão de ser mais difícil escrever o hot no romance de época ou no contemporâneo. Realmente, no de época é um pouco mais difícil, não só por conta da questão do tempo, do período e tudo mais, mas eu acho que a colocação das palavras, ela tem que ser um pouco mais estudada, assim, né? Porque, querendo ou não, no romance contemporâneo, a gente, né, solta uns palavreados, bicho, umas coisas assim, o que não existia naquela época. Porém, na minha opinião, eu acho que a gente subestima muito a sexualidade das pessoas naquela época, entendeu? Não sei se é por conta dessa leva que veio de romances de época e tudo mais, que eles fazem ter toda essa sedução, mas assim, sexo é sexo desde sempre, gente. Seja agora, seja naquela época. Tem muito essa questão de sedução e tudo mais, porque os casamentos eles eram arranjados, as mulheres tinham toda aquela redoma de cuidados e tudo mais, mas assim, as pessoas elas faziam, não era escondido, por curiosidade, então assim, era uma coisa normal, como é uma coisa normal hoje, e no meu livro de época tem uma coisa assim também que eu não vejo muito nos que eu li, né, não foram muitos, mas enfim, que é relações homoafetivas. Eu particularmente não vi isso em quase nenhum livro de época que eu li, é muito pouco desenvolvido, que é uma coisa que a gente, assim, né, não a gente, as pessoas, né, elas acham que é algo, assim, moderno e tudo mais, mas homossexualidade existe desde sempre. Naquela época também existia. E é uma coisa que deveria ser trabalhada, né? Não só a relação entre homem e mulher, mas entre pessoas do mesmo sexo também, né? Que é exatamente o que eu trabalhei no meu livro. Que também precisou de muito cuidado, justamente porque já era uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo. E para escrever num romance de época, assim, que já era uma coisa que as pessoas não estão muito habituadas a ver, eu tive que tomar muito mais cuidado, não só na relação do mocinho com a mocinha, mas desse casal homoafetivo tive que ter bem mais cuidado, tive que colocar de uma forma mais delicada, assim, e assim, delicada e poética, entre aspas, né? Porque para mostrar que não era só, sabe, a paixão, o fogo, as pessoas se gostavam mesmo, né? Não era só uma curiosidade. Cristiane? Não, mas espera aí, olha só. Era proibido. Até 1967, na Inglaterra, era prisão perpétua a relação homossexual. Prisão perpétua. Você ia para a cadeia e você era deportado. Depois de 1967, você tinha direito a fazer um tratamento químico. Então, assim, você não podia abordar um relacionamento. Eu abordei isso na minha trilogia, essa que eu falei, né, que é o Diário da Baronesa, porque foi assim que até que começou a história. Ela se casou com o barão porque o barão precisava de um filho. E ela ficou infeliz no casamento, acabou que ela passou por uma relação poliamorosa. O troço saiu assim, saiu do casamento hétero para uma relação poliamorosa. E ela era infeliz no casamento porque ele era homossexual. E ele era infeliz no casamento com ela porque ele não conseguia ter filhos, ele não gostava de ter relações sexuais com ela, porque ele era homossexual. Eu sempre gosto de abordar, eu acho que é muito importante isso, você sempre abordar algum tema, né, no livro. E era proibido você ter relações homossexuais na Inglaterra até 1967. A partir daí, você tinha direito a fazer um tratamento químico. E mesmo assim, era proibido você ter relações se tivesse com alguém dentro de casa. Ou seja, se você morasse com a sua mãe, ou se você morasse com seu irmão, você ia para a cadeia. Então, assim, é legal você abordar? Acho que é muito importante. Acho super importante você abordar esse assunto. Mas o problema é que antigamente você tinha leis que proibiam você ter relações homossexuais. Sexo é sexo. Tinham casais que tinham relações, sim, homoafetivas, mas era proibido. Gabriela? Então, sim, tanto é que no livro eu abordo exatamente isso. É proibido, eles sabem que é proibido,
As pessoas que sabem da relação desses dois personagens também sabem que é proibido, e é exatamente isso, é uma relação escondida, secreta. Porque eles sabem que se eles forem descobertos, se eles levarem isso, o que obviamente eles não iam levar, né? Eles poderiam ser presos e mortos, né? Porque até mais ou menos essa época aí, 1867, né? Mais ou menos isso, era cabível de pena de morte. Não aconteceu, foram pouquíssimos casos que levaram a pena de morte, mas eles eram presos. Eles viravam chacota da sociedade e tudo mais. E no livro eu abordo exatamente isso. Tanto é que um dos personagens, né, que é homossexual, ele tem uma grande dificuldade de aceitar que ele está apaixonado pelo outro mocinho, justamente porque ele sabe que é errado, porque ele foi ensinado que é errado. Porque as pessoas acreditam que é errado, porque Deus acha que é errado. Então ele passa boa parte da história lutando contra isso, porque ele vai meio que contra os princípios dele. Mas uma outra coisa muito interessante é que, embora fosse proibido, a cultura homossexual na Inglaterra, no século XIX, ela era fortíssima. Tinha casas chamadas Molly House, que elas eram voltadas para homens homossexuais, onde eles se encontravam, eles se vestiam de mulheres, eles se travestiam, eles tinham relações com outros homens, eles faziam festas, eles simulavam partos, por exemplo, e casamentos, até mais ou menos 1827, quando a polícia começou a bater nessas casas para prender, né, os homens lá, e elas acabaram progressivamente fechando as portas. Mas realmente era crime, só que, sendo crime ou não, era muito forte a cultura homossexual na época da regência. Não só na regência, mas no vitoriano também, embora fosse bem, como teve toda essa questão da Rainha Vitória, que ela era muito mais pulso firme, digamos assim, com essa questão, ficou meio que apagada a história dos homossexuais na época vitoriana, mas também existia. Mesmo depois que acabou a lei, né, que não era mais crime, e teve o tratamento, mas ainda era muito forte. Até as pessoas começarem a ter essa liberdade de fala sexual dos anos 60, 70. Eu acredito que é muito essa questão de ser maquiado, né? Eu acho que era tudo muito essa questão, tanto da sexualidade como da homossexualidade, era muito encoberto por essa questão de ser proibido, de não ser aceito, né? E foi uma coisa que, com o tempo, foi se abrindo mais espaço para isso, e até hoje, mesmo com a modernidade, mesmo no século que estamos, ainda é um tema polêmico, né? Eu acredito que gera muito assunto. E em relação, meninas, à questão de vendas, como vocês enxergam essa diferença entre o romance de época e o romance contemporâneo, a aceitação do público? Como vocês veem? Eles são de igual, ou um é mais predominante que o outro, por ser o contemporâneo uma coisa mais atual? Enfim, como vocês veem isso? Natália? Eu acredito que não exista uma disparidade muito grande em relação a interesse. Primeiro, porque as pessoas elas vão muito pela história. Então, de repente, vai pela história e pelo gosto. Se tem um livro que é de época e o assunto que está tratando ali na sinopse me interessa, eu compro. Se é o contemporâneo e tem um assunto que me interessa, eu compro. Eu acho que vai mais pelo gênero mesmo. Eu acho que o contemporâneo vende mais porque a gente puxa mais para perto da gente, para as coisas que a gente vive e experimenta, e as pessoas elas têm curiosidade de saber o pensamento das outras em relação àquilo. O de época chama a atenção porque foi uma época que a gente não viveu. Então a gente tem curiosidade para saber, de repente, o que é que o autor imaginou daquilo, pensou sobre aquilo, e a gente acaba se interessando. Narjara? Uma autora de romance de época, eu posso dizer que o romance de época ele vende menos que o contemporâneo. Por quê? Como a Natália colocou, o contemporâneo ele traz mais coisas do nosso dia a dia, as pessoas têm interesse maior. Mas o que eu noto assim, os leitores de romance de época são fiéis. Quando gosta mesmo, então vai ler mesmo.
é um público que está ali cativado e está sempre querendo mais. Então, não é como o contemporâneo, que tem um leque muito grande, né, de subgêneros, e que, às vezes, a pessoa gosta só de um subgênero do romance contemporâneo. Por exemplo, eu gosto de romance contemporâneo voltado para assuntos que se passam na universidade, por exemplo. Então, eu leio só isso. Agora, tem outros que gostam só de CEO, outros gostam só que tenham bebês, que tenham crianças. Então, são vários nichos dentro do romance contemporâneo e, com isso, acaba que atraindo um público maior. E o romance de época, quem gosta, gosta mesmo. E quem não gosta, não gosta. Então, é um público assim, bem definido. Vende menos que o contemporâneo? Vende menos. Falo por experiência própria e pelo próprio ranking da Amazon, a gente pode ver que entre os 100 mais vendidos lá todos os dias, quais são os que mais aparecem? São os contemporâneos, eles predominam. Às vezes, um de época consegue furar a bolha e aparece por lá também. Já vi acontecendo, mas a maioria é romance contemporâneo. Paula, e para você, como autora de romances contemporâneos, como é essa questão de venda? Olha, eu acredito que vende mais o romance contemporâneo até pela variedade, né? Como a colega acabou de falar. A gente tem uma variedade muito grande de temas, de subtemas dentro do romance contemporâneo. O de época também, eu acredito que que é um leitor mais específico. Né? Até pelo fato de você estar abordando, de repente, alguma época e vai trazer história, você vai trazer ali algumas coisas que, de repente, a pessoa não se interessa. Né? Então, eu acho que o leitor de romance de época ele é muito mais específico do que o contemporâneo. Eu acredito que o leitor de romance de época ele é mais fácil ele ler um contemporâneo do que, de repente, um contemporâneo ler um romance de época. Eu acho que a balança não é equilibrada. Né? Então, eu acho que por isso é que a gente vê os romances contemporâneos vendendo mais. Né? Então, eu acredito que realmente a questão aí da balança tende mais para as vendas, tende mais do contemporâneo por isso. Eu vou falar como leitora. Eu me apaixono pela escrita da autora. Se eu me apaixonar pelaquela autora, pela escrita dela, se me cativar ali nos primeiros capítulos, ela pode escrever qualquer coisa que eu vou comprar. Em relação à história de romances de época e romances contemporâneos, na visão de vocês, o que agrada mais o leitor? O que é que não pode faltar na história, independente do gênero, que vai trazer ali, vai cativar aquele leitor e ficar na leitura daquele livro? Por favor, Cristiane. Olha, o que não pode faltar? Eu acho que é um personagem muito bem construído, uma história bem desenvolvida e a escrita ser boa. Se você conta uma história bem contada, o leitor está ali com você do começo ao fim. E, como você falou, uma história bem contada, o leitor vai ler aquele primeiro livro, o segundo, o terceiro, e daqui a pouco ele está pedindo para ler a tua lista de supermercado. É isso. Se você... Aliás, outro dia eu estava vendo uma entrevista antiga de Jorge Amado. E naquela simplicidade dele, né, que ele assim, simples, que eu acho que é isso. Ele virou e disse assim, uma boa história é uma história bem contada. É isso, gente. Uma boa história é uma história bem contada. É isso que precisa ser bem contada. É um bom personagem, uma história bem contada, uma escrita que não precisa de palavras difíceis, nem de grandes situações. Ela tem que ser bem contada. É isso. Natália? Eu vou concordar com a Cris na questão do enredo ser bem construído, porque independente de repente do gênero que você está escrevendo, se a história ela tem um personagem que atrai sua atenção, se ela tem um enredo que te cativa, ele vai ler, como a Cris falou, a lista do supermercado, a bula da farmácia que tu botar ele vai ler, porque o enredo é que prende, indescritivelmente, muito indescritivelmente o enredo, gente. Não tem como. Eu sou presa em enredo. Como a Ilana falou, ela
Se as 3 primeiras linhas forem cativantes, eu vou até o final. Mas também, se eu chegar na metade e, de repente, tiver uma evasão de coesão, a pessoa não está mais... Começou a escrever, já não está mais no mesmo espírito, já mudou ali a intenção da escrita, eu pulo fora na mesma hora, porque, para mim, já perdeu sentido. Eu pego uma história no início acreditando que eu vou conseguir adivinhar o final antes do autor botar o final lá. Se eu não consigo, se eu não tenho essa ligação, eu abandono. Independente se é de época, se é contemporâneo, para mim pouco importa. Vale o enredo. Narjara, você quer comentar? Só complementar o que as meninas falaram. Além do enredo, também é necessário a questão da construção do personagem. Um personagem bem construído, ele cativa o leitor, né? Se o personagem ele pode ser o vilão, mas se o autor conseguiu trabalhar ele de uma forma bem construída, bem amarrada, bem convincente, o leitor ele vai ler o livro todo e vai torcer pelo vilão. Então, é a questão da pessoa se preparar bem para escrever um romance, ela tem que ser bem estruturado. O enredo, os personagens, a ambientação, tudo tem que estar bem amarradinho. Dessa forma, vai conquistar o leitor e, como vocês colocaram, depois vai procurar até a lista do supermercado. Natália, pode completar? A Najara falou relacionado ao vilão que vira a febre do livro. E é verdade, eu tenho uma vilã, ela nem era para ganhar esse espaço todo, porque eu tinha muita vontade de destacar a protagonista mesmo. No final da coisa, tem uma passagem que a vilã morre. E o pessoal estava tão preso, tão apaixonado pelas maldades que a vilã aprontava, pelas coisas que a criatura fazia, porque ela não era, eu sempre explico, ela não era má. A construção de vida dela tirou dela o crivo de saber o que é certo e o que é errado. Então, ela tinha determinadas atitudes que para ela eram normais. Mas para a gente que está lendo e que está acompanhando a história, a gente entende que aquilo ali é um ser humano, precisa ter empatia com o outro, precisa amar o outro, precisa respeitar principalmente os limites do outro. E ela vai atropelando a irmã, vai atropelando todo mundo que vai pela frente, porque ela se considera muito esperta. E quando a personagem morre, nossa, eu acho que quando a pessoa chegou na parte que a personagem morria, foi o momento que eu mais recebi mensagem, porque ninguém acredita que ela morreu. De tanto que ela é ardilosa e artista, ninguém acredita. Então, isso é verdade. O personagem, quando ele é bem construído, tem a história dele ali, personalidade, tudo dele bem amarrado e construído, de fato, você fica torcendo para ele voltar no final da história. Até spin-off estão pedindo para ela voltar, mas, gente, a pessoa morreu, viu? Paula? Eu realmente acho que o personagem, ele tem que... A narrativa tem que acompanhar, inclusive, a idade do personagem. Né? A gente tem que ver como que esse personagem vai crescendo dentro da história. Isso faz muita diferença, principalmente se estiver escrevendo em primeira pessoa. Né? Eu tenho ali o Milícia, que fala de um menino que começa a história aí com 4, 5 anos de idade, e ele está sendo narrado pela visão dessa criança. Né? Ela está vendo o mundo, está contando o mundo dela. Né? E essa criança depois ela vai crescendo, vai se tornando uma adolescente até chegar um adulto. Então você vê a história contada no início e no final, você não pode seguir aquele mesmo ritmo, você tem que saber como o personagem vai contar a sua história pelo seu ponto de vista. Né? Quando é terceira pessoa, fica até mais fácil. Agora, na primeira pessoa, a gente tem que levar em consideração também a idade do personagem, a situação financeira, social, você tem a posição, né, do personagem. Por exemplo, você não pode fazer o mesmo diálogo de um juiz, de um policial e de um bandido. Né? Existe ali um vocabulário diferente. E o autor, nesse caso, tem aí uma licença que ele pode até botar ali algumas gírias, né? Pode colocar tanto na hora do diálogo quanto durante a narrativa também, porque mostra um pouco da personalidade do personagem. Né? Então, isso que também faz com que, né, o leitor fique preso. No caso do Milícia, o pessoal adora o peteleco, que em tese, seria ali o garoto que faz parte ali do morro, né, da gangue. Então, você tem ali, o pessoal acaba se cativando muito com o peteleco.
que em tese no livro seria o bandido. No final você vai ter que descobrir se ele vai ser um herói, se ele é uma vítima, se ele é um bandido ou não. Então, dependendo de como a gente apresenta o personagem, dependendo de como a gente ambienta o personagem na história, isso vai fazer com que o leitor fique preso, com certeza. Bom, meninas, eu gostaria de agradecer pelo nosso podcast. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Resumindo um pouquinho da nossa conversa, nós chegamos a uma conclusão, vamos dizer assim, que tanto o romance contemporâneo como o romance de época tem o seu espaço, tem o seu público, né? As pessoas vão estar consumindo esses dois gêneros. O importante para os leitores é uma história bem construída, né? Eu acredito, falando muito como leitora, é uma história bem construída, cativante, um personagem marcante, bem estruturado, né? Que seja bem formatado ali dentro daquele enredo, é o que vai realmente cativar. A questão da ambientação também é muito importante, que foi dito aqui, né? O hot, ele é permitido nos dois gêneros, sendo bem trabalhado em ambos os gêneros, independente de ser romance de época ou romance contemporâneo, é o que mais importa. Né? Então, foi muito bacana. Eu gostaria que vocês rapidamente falassem os projetos de vocês, como é que está o projeto futuro, para que a gente possa encerrar esse momento que foi maravilhoso. Eu vou seguir a ordem aqui alfabética para a gente poder encerrar. Cristiane? Estou lançando um livro agora da série Os Aristocratas em outubro, e tem mais 2 na fila, o Inverno Quente, da série Tons de Emoção, e finalizo esse ano, que tá bom, né? Foram 4, tá de bom tamanho. E ano que vem tem mais 3 na lista. Depois, só os personagens sabem, eu não sei não. E as séries continuam sempre, eu sempre estou no meu Instagram anunciando as séries que vão sendo lançadas, e tem sempre também lá no meu site, crisserruia.com.br, e o Instagram, Cristiane Serruia. Conto vocês por lá. Beijo. Gabriela? Atualmente eu estou escrevendo uma história nova, ela ainda não tem data, uma previsão para lançamento, para vocês terem uma ideia, nem nome tem ainda. Mas eu estou trabalhando nesse projeto novo. Então, para quem quiser acompanhar, não só esse projeto novo que eu estou postando no meu Instagram também, mas como os meus outros livros, as minhas outras séries, tanto contemporâneas quanto as de época, vocês podem me encontrar no Instagram. O meu @é g_pimenta. Najara? Eu lancei no dia 20 de agosto o 2º livro da trilogia Irmandade dos Canalhas, A Redenção de um Canalha. E agora, no momento, tenho trabalhado o 3º livro. Tem um título já, mas eu ainda não revelei, então não vou falar. Mas é o personagem John. Ele aparece nos 2 primeiros livros, as histórias estão interligadas. Depois dessa trilogia, eu tenho uma história já começada, né? Já comecei a escrever, contemporânea, voltada aí para jovens adultos. E quem quiser me encontrar nas redes sociais é Najara Pedroso. Natália? Então, gente, eu estou finalizando o 3º livro da série Rainha Consorte. Eu lancei o primeiro, o 2º e o 3º vão sair juntos. Tem o Através dos Seus Olhos também, que sai em versão física agora no início de outubro e totalmente revisado, capa nova, tudo novo. Para o ano que vem, a gente tem a continuação de A CEO Sedutora e o lançamento de mais 2 livros que a gente ainda não pode fofocar porque está em fase de construção. Então, enquanto eu não terminar de construir a história e saber exatamente o que é que eu vou falar nela, não posso contar, mas isso aí. E vocês me encontram no Twitter ou no Instagram, autora Natália Artemis. Quero todo mundo por lá, minha gente. Beijo. Paula? Eu acabei de lançar Danger, Perseguidor, que é a história que conta a história de uma autora independente que fica famosa e fica aí exposta a perseguidores, a pessoas que querem saber muito, muito mais sobre ela. Esse livro acabou de ser lançado em agosto e, a pedidos, terá a spin-off da Hannah, que é uma amiga da Kate. Logo, logo vai ter aí a história da Hannah também. Para esse ano, se Deus quiser, a gente termina, né, Ilana? A gente termina o livro do Thales e do Trevor,
que é da série de, né, dos Homens Sarados, lá, que tá todo mundo esperando. A Ilana tá animada lá, porque eu sei que ela tá me cobrando também. Esse ano, se Deus quiser, sai o livro do Thales e do Trevor, e a gente fecha também a série dos agentes, com o livro do Hatch e do Chefe. Para esse ano, acredito que, se Deus quiser, a gente encerra com isso daí. E quem quiser me encontrar, eu estou tanto no Twitter quanto no Instagram, @PaulaRJ, e no Instagram também tem o Lendo com a Paulinha, onde eu ajudo as amigas e os amigos autores independentes lá divulgando o pessoal. Ok? Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada pela companhia de vocês. A você que está nos escutando agora, inscrevam no site da Cevai, www.cevai.com.br, e também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Cevai Oficial. Nós vamos estar trabalhando durante todo o ano, divulgando os autores, e você pode estar acompanhando todo o material no site. Muito obrigada, gente.